Boa tarde, pessoal. Eu só vou iniciar sobre o assunto que eu estou tratando em um trabalho, na disciplina de Filosofia da Educação. Só para explicar um pouco melhor para vocês, eu perguntei para algumas pessoas, sem inferir nada na pergunta, para não ter nenhuma interferência na resposta, eu perguntei para elas, o que é ser humano? Simplesmente essa pergunta. Algumas pessoas acabaram depois me perguntando se era ser humano, o que é o ser humano, o que é ser humano. Eu não respondi nenhuma dessas dúvidas antes das pessoas responderem essa pergunta, para eu não inferir nenhuma coisa nas respostas dela, porque eu queria ter uma gama maior de respostas. Basicamente, entender a primeira visão de ser humano que vinha na cabeça delas, independente do ramo de estudos dela. Basicamente, eu perguntei para pessoas próximas, universitários, de variados cursos, de engenharia, de biologia, de neurociência, de relações internacionais, de filosofia. Então foi uma gama grande de cursos, mas um recorte pequeno, digamos, da sociedade. Mas eu fiz essa pergunta para as pessoas para depois poder analisar um pouco, e aí depois disso eu explico um pouco melhor. Fica aí com as respostas dessas pessoas, algumas das respostas. Ser humano, pra mim, é ter consciência dos seus atos, ter consciência do melhor pro próximo, então conseguir analisar direitinho o que as suas ações representam para toda a sociedade, então conseguir pensar de uma forma mais coletiva mesmo e de uma forma até mais racional como ajudar os outros também. Acho que essa é a principal característica que nos mostra que somos seres humanos mesmo. É isso O aí. ser humano é uma espécie de mamífero, é a espécie que tem o cérebro mais desenvolvido, o que possibilita com que ele seja racional, criativo, que tenha uma comunicação complexa, ou seja, consegue se comunicar por meio de falas, gestos e escrita. Ele também tem consciência sobre si mesmo, sobre a sua existência e apresenta diversos tipos de inteligência, por exemplo, a inteligência cognitiva, intrapessoal e emocional. Oi, ser humano pra mim é poder exercitar empatia e conseguir julgar o que é moral e o que é imoral. Beijo. O que significa ser humano para mim é fazer parte desse grupo de primatas que tem a capacidade de imaginar coisas, de aprender sobre o seu meio, de transmitir conhecimento às futuras gerações, de aprender com o seu passado e assim aumentar a qualidade de vida não só para os seres humanos que vivem em conjunto com ele, como também para as outras espécies que habitam o nosso planeta. A gente nem sempre faz isso, mas a gente tem uma capacidade muito grande de fazer isso acontecer. Ser humano, para mim, pode ter dois sentidos. No primeiro, de ser racional, racionalizar as coisas, as ações que tem. E o segundo, no sentido de ser sensível ao outro, seja ele da sua espécie ou não. Ser humano é pertencer à espécie dos Homo sapiens, pois, apesar de a gente raciocinar, a gente andar, a gente ser, outros animais também fazem isso, também são assim. Então, o que difere a gente dos outros é a classe taxonômica. Pra mim, ser humano é você viver em conjunto, não necessariamente por instinto ou porque você precisa disso, mas porque é uma coisa que faz você se sentir bem. Ser humano significa entender que a sua vida tem repercussão na vida dos outros. Você não vive sozinho, não importa se você esteja sozinho. E que se importar com o outro não é uma fraqueza, é o que nos torna fortes, que nos torna humanos. Nos é uma qualidade. Ser humano é uma qualidade. Ser humano, pra mim, ultimamente já não tem mais muito sentido, que uma definição pra mim já não consigo mais definir, com tudo que eu tenho visto de como eu tenho agido sobre algumas situações, mas quando eu era menor, pra mim era uma pessoa que tinha compaixão e tinha empatia pelo outro e tinha um respeito e sempre estava disponível para ajudar alguém que precisava. Eu acho que o ser humano é algo muito ínfimo. A definição do que é ser humano, ao mesmo tempo que é algo muito complexo, porque a vida é algo muito complexo, também é algo muito ínfimo nas dimensões de grandiosidade do universo. Tipo, é muito pequeno
mas também é algo muito louco. É isso aí. Bom, como a gente pôde observar nas respostas das pessoas, tiveram respostas mais técnicas, falando de biologia, tiveram respostas mais amplas, falando sobre como é ser humano no sentido de bondade, de afeto. Alguns responderam a questão da racionalidade, o que difere nós humanos de outros animais. Alguns entraram em algumas questões filosóficas de Nietzsche e algumas outras questões. Essas questões serão todas analisadas num texto bonitinho, num trabalho redigido bonito, que vai acompanhar esse vídeo também. Muito obrigado pela atenção.